E aí pessoal, beleza? Vamos fazer mais um vídeo aqui do Clio. Antes de começar, pedir para vocês deixarem o like, comentar, seguir a página lá no Instagram, tá certo? Vou deixar a descrição aí no vídeo. E vamos lá, vou passar alguns pontos aqui do Clio que eu acho interessante. Primeiro, a gente está passando pela crise aí, né? A greve dos caminhoneiros e o que acontece? A escassez do combustível, né, resultou na escassez e o encarecimento do combustível. E diante desse fato, eu tenho outro carro, né, eu tenho um C4 e a gente precisava fazer uma viagem. Eu acabei optando em viajar com o Clio. O Clio está há menos de 2 semanas na família e eu vou passar alguns pontos interessantes para vocês em relação a este carro. Começando, né, pelo custo-benefício. O carro é barato, o carro ele tem uma gama de peças aí muito fácil no mercado, variedade de preços, concorrência, então isso faz o carro valer a pena. Outra questão direta que você sente no bolso, que eu tenho sentido nessas 2 últimas semanas, é a questão da economia de combustível. É muito grande. Realmente o carro ele surpreende nesse quesito. Eu fiz uma média aí na ponta do lápis. Na cidade eu tenho feito 12 quilômetros com 1 litro nele. E detalhe, rodando com álcool, tá? Hoje, essa época agora tá meio frio, então não estou usando tanto o ar-condicionado, mas de vez em quando eu uso também. Às vezes o carro fica parado no sol, certo? Então é isso, pessoal. Diante dessa crise aí, eu tendo a opção de viajar, eu prefiro viajar com o C4, logicamente, mas nesse feriado ele ficou na garagem para dar vez pro Clio pegar a estrada com a gente, certo? Vou passar alguns pontos do Clio que eu gostei e muito. Uma das coisas que eu mais gostei e tenho sentido nesses dias de convivência com o carro é o conforto dos bancos. É muito raro encontrar um carro dessa categoria que tenha esse apoio lateral, essa maciez, esse conforto nos bancos. Outra coisa em relação direto ao conforto e acomodação dentro do carro, principalmente para o motorista, é a questão da largura. O carro ele não é largo, mas surpreendentemente ele apresenta aqui uma boa largura, um bom espaço para o ombro. E isso faz ficar muito legal. Tem carros que eu dirijo que inclusive são até maiores. Mesmo o meu Voyage que eu tinha antes, eu ficava raspando o braço aqui na coluna. E esse aqui não acontece isso, tá? Outra coisa, a ergonomia desse carro é surpreendente. O carro é muito pequeno, ele é pequenininho, ele tem dimensões pequenas, entre eixos curtos. Mesmo assim ele apresenta um bom espaço interno, tá? Deixa eu ir lá do outro lado. Vou sentar aqui como passageiro, tá? O banco ele tá uma regulagem razoável, mas mesmo assim eu tenho 1,87 e apresenta bom espaço para dirigir. Quem fica do lado aqui não fica raspando o ombro com o motorista, certo? Uma coisa que eu já falei no outro vídeo também em relação à construção do carro, ele não faz muito barulho de acabamento, não faz barulho de plástico batendo, etc. Aqui está o espaço interno, tá? O carro ele tem um acabamento digno, né, da categoria, nada fora do normal, mas também não é ruim. Os arremates são bem feitos, os plásticos são bem encaixados, tem encosto de cabeça, cinto de 3 pontos para os 2 passageiros da ponta e cinto comum para o abdominal para o passageiro do meio. Mas esse carro aqui
pela largura dele aqui atrás, o recomendável é ir com 2 pessoas adultas aqui no máximo, mas uma pessoa aqui não viaja com conforto, certo? Aqui está o espaço para quem vai atrás de mim. Apesar que esse banco aqui, quando você levanta ele, ele perde a memória de posição. Eu uso mais ou menos ele inclinado, assim, ele não volta exatamente na mesma inclinação, porém ele volta na mesma posição que estava de distância, né, no trilho, tá? E é isso aí, pessoal. Eu vou falar algumas coisas agora que eu já fiz nele. Esse carro ele veio com som Bluetooth, então eu atendo chamadas, escuto músicas do celular por ele. Coloquei um apoio fixo ali para o celular, fica em boa posição, boa visibilidade. Ele já veio com som dianteiro. Coloquei alto-falante nele na traseira também. Esse carro é equipado com ar-condicionado. Coloquei uns falantes pequenos aqui, pelo menos para melhorar a qualidade do som. E estava até surpreendente, viu? O carro ele é gostoso de dirigir, muito estável. O freio é muito bem acertado, é bem dimensionado para o peso do carro. Até um pouco subdimensionado. Posso dizer que ele freia até melhor que o Voyage que eu tinha, tá? E mesmo sendo pequeno assim, o carro é grudado no chão. Ele dá uma confiabilidade, dá uma segurança legal para você viajar. Você viaja tranquilo aí, sem muito ruído, até os 110, 120 por hora. Passou disso aí, o motor já começa a berrar um pouquinho, começando a dar um certo desconforto. E para o motorista, depois de 1 hora dirigindo aí, fica cansativo a posição dos pedais, proximidade. Então é um carro bem urbano mesmo. Só que assim, essa proposta urbana dele eu super recomendo para a categoria, porque ele é muito econômico. Realmente ele me surpreendeu. Tendo em vista que eu comprei esse carro à base de pesquisa, eu já tinha ele em mente, já gostava dele, eu acho um carro simpático, não é o carro mais bonito do mercado, mas eu gosto. E eu pesquisei bastante aí na faixa de preços dele, eu tava achando alguns Corsas 2002, Uno 2002, 2003, aquele modelo Fire. E é muito difícil achar esses carros com ar-condicionado. Esse meu tem ar-condicionado, tá? Que por sinal gela muito bem, é bem competente, tá? Esse meu aqui, os bancos eles estão bem íntegros, o acabamento tá bem feitinho, não tem detalhes de maus tratos, né, vamos dizer assim, para um carro 2008. E tô mostrando para vocês aí porque peguei o carro oportunidade, né? Com essa proposta de usar o carro no dia a dia e deixar o outro carro para o fim de semana e sair, né? Para saídas e para viagens, e deixar esse aqui para ir de volta do trabalho. E hoje, diante da crise, né? Diante logo após a greve dos caminhoneiros e tudo mais aí, então eu optei pela opção mais econômica que eu tinha, né, que é o Clio, para poder viajar. Então encarei a estrada com ele e, por incrível que pareça, estou positivamente surpreso. O carro é muito bom, muito legal. É um carrinho divertido de andar, é um carrinho ágil. Na subida ele não sofre para encarar uma subida, não tem que ficar reduzindo o tempo todo. Se você bota um pouco mais de carga, ele sente, mas nada demais também, e nada fora do que já acontece com outros carros da categoria, tá? Agora, em relação à construção, em relação ao acabamento,
Em relação ao conforto dos bancos, uma coisa que eu tenho a dizer é que esse aqui tá de parabéns, porque eu não esperava que seria tão confortável assim o banco desse carro aqui, ainda mais considerando que é um carro de entrada, né? O carro de entrada da Renault era o mais barato deles na época. E realmente, o carro, você senta no banco aqui e você até esquece que está num carrinho tão pequeno, você realmente esquece, porque ele oferece bastante conforto, tá? Inclusive a posição de dirigir é muito legal. É uma pena que não tem regulagem nenhuma na direção, mas isso é condizente com a categoria. Se ela tivesse uma regulagem, se fosse um pouquinho mais para trás, para mim seria ótimo, ficaria muito na mão, muito legal, tá? E é isso, pessoal. Tá um pouco da minha opinião, mostrando os detalhes do carro, tá? Algumas coisas que eu já fiz, farei outras. Colocarei uns tapetes próprios do Clio. E já fiz uma revisãozinha, troca de óleo, troca de filtros. Rodei já uns 1000 quilômetros com ele, 1200. E tá aí, gostei muito. E recomendo para alguém que esteja visando a economia, tá? Visando grandemente a economia. E se conseguir um carro desse com ar condicionado, melhor ainda, porque o carro não gasta nada e você ainda anda com certo conforto. Esse meu, ele não tem direção hidráulica, mas a direção quando você está andando não é tão pesada. O problema é mais quando ela está parada, que aí você sente bem o peso da direção, tá? Aqui eu estou mostrando os detalhes do painel, certo? O painel tá bem limpinho. Detalhes do acabamento do teto. Eu dei uma limpada. Ele tinha um pouco de sujeira, um pouco encardido. Eu tirei tudo, tá? Ficou bem legalzinho, bem limpinho, bem novo. Os encostos de cabeça ali atrás, certo? Espaço traseiro. O carpete é escuro, um carpete simples até, mas mas o carro é todo forradinho por dentro. Interessante que, né, não aparece lata nenhuma dentro do carro. Você pode verificar tanto o acabamento traseiro quanto dianteiro, que não aparece lata, tá? Esse suporte celular eu coloquei aqui porque eu não acho interessante um porta-objeto tão no alto do painel, eu não gosto muito, tá? O câmbio tem gatos precisos, a posição dos vidros elétricos muito desagradável, mas a gente acaba acostumando. Melhor ter vidro elétrico do que não ter, né? E é uma característica própria do carro essa. Ele veio sem as calotas, eu coloquei essas calotinhas também. Essa calota, se eu não me engano, é do Sandero ou do Logan. Dá uma aparência melhor pro carro, né? O carro com calotinha. E é isso, e ele tem desembaçador traseiro, limpador traseiro, o ar-condicionado, os vidros elétricos. É um carro completinho, vamos dizer assim, né? Só ficou devendo aí a direção hidráulica, mas a proposta, né, a ideia principal do carro era o uso diário e de volta, o uso diário e de volta do trabalho. Então tá atendendo muito bem. Nessas 2 primeiras semanas, muito surpreso, tá? E é isso aí, pessoal. Logo farei mais vídeos do carro, mostrando mais detalhes, dando minha opinião. E até a próxima. Grande abraço a todos.